Fazer a apresentação dos palestrantes, porque são pessoas conhecidas, reconhecidas e renomadas. Vamos começar pela professora Maria Alice Rezende, que vai falar sobre o tema Transformações na Sociedade Brasileira Política. 20 minutos, porque a nossa sessão vai até meio-dia, mas a gente vai atrasar um pouco o almoço, né? Mas não vamos atrasar muito, porque aí o público vai ficar inquieto. Vamos lá. Bom dia a todas e a todos. Se é verdade que o espetáculo democrático no Brasil, do ponto de vista das instituições da democracia representativa, é vistoso e quantitativamente eloquente, porque afinal são cerca de 120 milhões de eleitores mobilizados a cada 2 anos, em um clima de liberdade e garantia dos resultados auferidos nas urnas, a democracia que resulta efetivamente desses pleitos, quando pensada em termos do seu enraizamento no mundo da vida, da sua sustentação social, digamos assim, ainda tem um longo caminho a percorrer até que seja capaz de oferecer aos segmentos mais pobres da população o acesso a instituições universais e igualitárias de intermediação de interesses. A questão, portanto, que eu gostaria de discutir é que o Estado Democrático de Direito no Brasil não tem sido capaz de fazer valer plenamente seu ordenamento jurídico, seus ordenamentos legais, sobre todo o território nacional e as categorias da estratificação social. Ninguém desconhece, por exemplo, as práticas extralegais que atuam no mundo social brasileiro e mesmo no âmbito de instituições formais cruciais à vida republicana, como é o caso da polícia, que se afasta sistematicamente das regras legais que definem procedimentos legítimos do uso da violência sob o Estado de Direito. A polícia e o seu gradiente de brutalidade em relação a diferentes ambientes sociais, e eu lembro aqui a mais contundente hoje no Rio de Janeiro, dessas formas de terrorismo policial em relação aos territórios da pobreza, que é a entrada nas favelas dos chamados caveirões, que são aqueles camburões policiais, né, sob os gritos de guerra: vou levar a sua alma, ou vou comer a sua alma, proferido pelos policiais. Essa brutalidade, enfim, é apenas uma evidência, se é que isso pode ser chamado de apenas, do problema mais geral da rarefação na democracia brasileira, da ideia de uma ordem universalista e igualitária sob a lei. É como se no Brasil o longo processo de transição à democracia após a ditadura militar apresentasse tempos diversos de aclimatação da democracia, das instituições democráticas, em espaços institucionais e territórios sociais, demonstrando grande morosidade, eu diria, no caso da extensão desse ordenamento jurídico à polícia e aos territórios sociais da pobreza. Eu gostaria de trabalhar, então, um pouco essa relação entre polícia e pobreza nas cidades brasileiras como um ponto, uma esquina de observação, um ponto de observação ao déficit democrático e ao seu impacto sobre a sociabilidade contemporânea. Para isso, eu vou remontar muito brevemente ao contexto da ditadura. Durante a ditadura, a sociedade brasileira, em geral, experimentou um então justificável afastamento do quadro normativo vigente
desconhecendo restrições muito severas a todas as formas de manifestação e de expressão do chamado inconformismo. Essa desmoralização da lei, como diria Merton, essa desinstitucionalização, contribuiu com um efeito inesperado, malgrado o inconformismo ele mesmo, para a proliferação ou favorecimento da proliferação de instituições informais e de fatos de violência por parte de agentes paraestatais, grupos políticos armados, contraventores, bandos criminosos organizados, todos vivendo à margem da lei e visitando frequentemente as fronteiras que resguardavam suas respectivas identidades. No caso do Rio de Janeiro, essa rede alcançou um espectro muito vasto de atores diretamente envolvidos, polícia política, o caguete, jovens de esquerda que conheceram o caminho da luta armada, polícia política, enfim, e também de atores indiretamente envolvidos, né? Jornalistas, movimento estudantil, enfim, a opinião democrática em geral, que garantiam visibilidade e uma certa leniência pública para com esse mundo subterrâneo em gestação. A própria cultura dos agentes policiais, em suas rotinas de investigação e na montagem de sua malha de informantes, foi crucialmente atingida pelos dispositivos acionados pelos órgãos de repressão política, conhecendo uma tensão, eu diria, permanente, muito dura, entre uma fachada legal, que a ditadura manteve, e a violência dos gestores dos serviços públicos de segurança. Do ponto de vista operário e popular, no Rio de Janeiro mais do ponto de vista do mundo popular, a ditadura também causou poderosíssimos estragos, como nós sabemos. Toda a malha associativa, toda a vida organizada, que cumpria funções de atribuição de identidade e de defesa, inclusive territorial, de seus ambientes de moradia, a intervenção direta do Estado naquelas regiões, dos seus aparelhos repressivos, foram varridos pela repressão, que não deixou vestígio sequer dessas peias institucionais que, de alguma forma, bloqueavam a violência do Estado ou a violência e o domínio de particulares que ali foram plantando progressivamente sua influência econômica e seu controle das redes, da malha social carioca, como foi o caso da contravenção, o caso do jogo do bicho. Ao lado disso, ou seja, desse desmonte da vida popular organizada, a alavancagem de um ciclo de capitalismo, mais um ciclo de expansão do capitalismo brasileiro, não só ampliou as possibilidades de incorporação social ao mundo mercantil, vocês devem se lembrar da generalização do crédito individualizado para segmentos das camadas médias e pobres da vida brasileira, mas principalmente o que esse ciclo de expansão do capitalismo propiciou foi que em algumas regiões onde havia uma certa tradição de organização popular, como foi o caso do Rio de Janeiro, né, o Estado, a ditadura, manteve de alguma forma ou criou ações públicas de corte social em relação a esse mundo. Eu me refiro à contenção de encostas, ao aparecimento das bicas d'água, às formas, enfim, de suprir o mundo popular de alguns itens de uma vida social mais afluente. Isso foi uma política deliberada do Estado que, junto ao desmonte das associações, das organizações populares, tinha uma sinalização completa de antídoto à autonomia política dos de baixo. Esses dois aspectos, portanto, a destruição das instituições de autoprocessão e de ação política do mundo popular e a afirmação de uma agenda de consumo como padrão exclusivo de reconhecimento social, aliadas, por sua vez, a um contexto em que tanto políticas públicas de assento clientelista, quanto políticas privadas também de assento clientelista, relacionadas à emergência de bicheiros, contraventores, protetores locais,
né? Isso tudo levou a um quadro que eu diria infernal, que talvez possa ser caracterizado por alguns aspectos generalizáveis. Aí não só ao Rio de Janeiro, mas a relação entre pobreza e democracia. O primeiro deles é que as instituições da democracia representativa, né, não encontraram lugar, após a transição à vida democrática, não encontraram lugar nesse mundo como arena privilegiada para a resolução de demandas. Em segundo lugar, a sociabilidade, o padrão de ética social vigente, compõe uma cultura repleta de dispositivos autoritários e revanchistas que se traduzem no exercício ou na aprovação de práticas violentas em nome da ordem. Isso, inclusive, no mundo popular, como são encaradas, por exemplo, as polícias mineiras em algumas favelas do Rio de Janeiro, em algumas favelas de outras cidades brasileiras. No caso do Rio de Janeiro, há um caso ainda mais completo, né, de aprovação, que foi dado pela eleição de um presidente da Associação de Moradores da favela Porto das Pedras, né. Ele foi candidato e se elegeu com uma votação muito grande, né, a vereança, uma personalidade tipicamente comprometida com a polícia mineira. Ele se recusava sempre a falar, né, sobre isso, mas depois de eleito, num seminário como esse, em que ele foi interrogado, ele não teve nenhuma inibição, né, em admitir, né, ele apenas falou, não, mineira não, que ali só tem nordestino. Né? Então, esse personagem foi eleito, ou seja, é uma expressão, digamos, da aprovação de mecanismos de ordem que são forçados, que forçam a ordem pela violência. E, finalmente, além dessa cultura, eu diria que a vulnerabilidade dos socialmente defesos ao crime organizado, pois, como se sabe, diluídas as diferenças entre comportamentos transgressores e os operadores da ordem, se estabiliza um padrão de interação, e isso é grave, né, entre pessoas honestas e infratores que favorecem os delitos e crimes de oportunidade, né, e favorecem, sobretudo, um trânsito muito barato, sem grandes custos sociais, entre o mundo legal e o mundo do crime. Né. Essa é uma realidade que se apresenta de diferentes maneiras. Né? Mas há pouco tempo, na divulgação daquele filme Falcão, Os Meninos do Tráfico, né, um dos depoimentos de uma das mães, né, que teve um filho assassinado naquela localidade, né, é um depoimento em que ela apresenta as roupas de grife, as roupas de marca que o filho tinha e tal. É claro que ela condena a inscrição do filho no crime, é claro que ela condena a presença do crime naquela comunidade, mas é claro também que ela sabia, né, obviamente, da participação do filho em ações desse tipo, na medida em que não havia recursos naquele ambiente familiar para que ele dispusesse dos bens de que dispunha. Então, esse é um aspecto dessa vida, né, popular carioca, eu imagino que em outras grandes cidades brasileiras também, em que o trânsito fica muito facilitado. Né? Assim, no mundo popular, quer dizer, no fundo da sociedade brasileira, o que se encontra é uma sociedade absolutamente movente, que transita entre o bem e o mal, sem qualquer drama ou sem qualquer ritualização simbólica de ingresso num outro mundo. Polícia e bandido, por exemplo, delinquentes jovens e estudantes, ou meninos que cometem pequenos atos de delinquência ou crime, mas que também têm carteira assinada porque trabalham como serventes numa lanchonete. Enfim, é essa sociedade movente que eu acho que é preocupante, né? Porque, na verdade, são processos que não são nem de construção de identidade, são processos de identificação, né? Moventes, mutantes, né? Permanentemente instáveis, que reproduzem, eu imagino, e ampliam, do meu ponto de vista, a impossibilidade do ordenamento jurídico republicano.
Nessas eleições do Rio de Janeiro, alguns policiais, né, com carreira reconhecidamente exitosa na sua corporação, obtiveram votação mais do que expressiva, eu diria espetacular, como deputados. E, no entanto, fizeram suas campanhas não no sentido de tornarem aquele mundo permeável à República, ou a sua candidatura e eventual eleição como um instrumento de republicanização daquele mundo. Ao contrário, eles lidaram com esse mundo como preservação de seus territórios de intervenção a partir de um discurso sobre o conhecimento que eles detêm em relação àquele mundo, às instituições informais que operam ali. Ou seja, não era uma candidatura de promoção do elemento democrático, de democratização de uma corporação na sua fricção com o mundo popular, né? Ao contrário, era uma reserva, né, que eles acolhiam como sua reserva eleitoral e se projetavam, né, como, enfim, instrumentos de expressão do que existe ali, do que já existe ali. O que é uma evidência, me parece, do isolamento tanto da polícia quanto da pobreza em relação à institucionalização democrática vigente. Nessa sociedade movente, e eu já me dirijo à conclusão, a religião, me parece, tem fornecido uma âncora identitária aos que buscam desenhar um lugar no mundo para si com limites mais sólidos. Eu não sou especialista, mas imagino, né, que a proliferação da religiosidade popular tem a ver também com isso. E não é qualquer religião, porque me parece que os cultos afro-brasileiros têm uma certa flexibilidade de posições ocupadas por suas entidades, que eu acho que não ajudariam muito nesse processo de atenuação da movência social. Por outro lado, as tentativas de chegada nesse mundo das agências estatais comprometidas com a noção de justiça, que é uma tópica recente da autorreflexão das camadas pobres sobre a sua condição no mundo, vai depender da capacidade dessas agências de associar a ideia de direitos, que é uma ideia muito disseminada lá embaixo, às formas coletivas de organização social. Na verdade, além da religiosidade, o que está entrando também de forma um pouco mais discreta nesse mundo, né, são determinadas noções muito frouxas ainda, mas de justiça, de direitos, né, que é um movimento importante, quer dizer, que é a primeira sinalização de que essas pessoas têm um padrão, ou começam a ter um padrão de autorreflexão sobre a sua condição no mundo, né? E algumas agências têm respondido de forma ainda muito embrionária, muito pouco ágil, e eu diria que bastante seletiva, a esse tipo de demanda, né? Tem os juizados especiais, ou seja, tem uma franja dos operadores da justiça que vem se deslocando nesse sentido, né? Com juizados especiais e outros instrumentos de democratização do acesso ao direito. O que eu acho é que a sua presença, né, efetiva e a sua capacidade de democratizar esse mundo vai depender da chegada dessas agências como instrumentos de renovação, né, ou de produção de formas coletivas de organização social, né? Nesse sentido, ações públicas, né, embora ainda tenham um alcance muito limitado no mundo popular, eu acho que poderiam configurar, né, uma certa vertebração coletivizada desse mundo, né? Forçando, inclusive, a que corporações estatais como a polícia, vincadas por práticas organizacionais ainda autoritárias e extralegais, se posicionassem como demandantes, né, da sua própria autorreforma democrática e da reforma democrática dos serviços públicos de segurança. Por ora, eu acho que a sociedade brasileira experimenta uma instabilidade ontológica dramática, comparável aos momentos de suspensão, como nas guerras, por exemplo, dos padrões de justificação da ordem. Muito obrigada.